pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Academia do Saber. Eu estou muito feliz por ter você aqui comigo em mais uma aula. E hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar especificamente sobre a classificação dos substantivos. E se você ainda não assistiu a nossa aula sobre gêneros do substantivo, dá uma olhadinha nos cards ou na descrição do vídeo e assista, porque ela também é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos substantivos. Eles são classificados em comum ou próprio e também em concreto e abstrato. E ainda tem os substantivos coletivos, que é uma subclassificação dos substantivos comuns. E não deixem de acessar a página no Instagram da Academia do Saber. O endereço vai aparecer aqui embaixo, @academia.do.saber. Lá nós temos os slides de todas as aulas. Estamos começando a postar, na verdade, os slides de todas as aulas que nós já tivemos. E aí fica mais uma dica quando você precisar fazer uma pesquisa. Então vamos começar, pessoal. Nós vamos falar sobre a classificação dos substantivos. E os substantivos se classificam em comum, próprio, concreto ou abstrato. E dentro dos substantivos comuns estão os substantivos coletivos, que nós vamos ver. Comum, turminha, é aquele substantivo que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Por exemplo, criança, cidade, rio, estado e país. Eu não estou falando de uma criança específica, eu estou falando de crianças como um todo. O mesmo para a cidade. Eu não estou especificando uma cidade. Eu estou falando de cidade de maneira geral. O mesmo ocorre com rio, estado e país. Os substantivos coletivos, pessoal, eles fazem parte dos substantivos comuns e indicam uma multiplicidade, ou seja, muitos de seres da mesma espécie. Então, alcateia é um conjunto de lobos, de feras. Álbum é um conjunto de fotografias, de selos, de figurinhas. Boiada, quando eu estou falando de muitos bois. Multidão, quando eu falo de muitas pessoas. E século é um período de 100 anos, então são vários anos. Então, quando pensarmos em substantivos coletivos, temos que lembrar que são substantivos comuns e que nós estamos falando de muitos seres da mesma espécie, muitas coisas da mesma espécie. Já o substantivo próprio é um substantivo que particulariza um ser da mesma espécie, ou seja, eu estou falando de uma criança específica. Se criança é um substantivo comum, João é um substantivo próprio. A criança João, o João é um substantivo próprio. Rio Tietê, se rio é um substantivo comum, quando eu especifico, dou nome a esse rio, Tietê, eu estou especificando, tá? Então, Tietê é um substantivo próprio. Cidade de Recife, quando eu falo de cidade, é um substantivo comum, eu não sei, não estou especificando que cidade que é. Mas quando eu digo Recife, Recife é um substantivo próprio, então eu estou especificando a cidade, tá? Particularizando a cidade. E vejam, substantivo comum, nós escrevemos com letra minúscula. Já os substantivos próprios, eu sempre vou escrever com letra maiúscula. Vamos
destacar aqui, sempre com a letrinha maiúscula, substantivo próprio, ok? Nós também podemos classificar os substantivos em concreto e abstrato. O que é um substantivo concreto? É aquele que indica seres reais ou imaginários, mas que tem uma existência independente de outros seres. Então, por exemplo, casa, bruxa, Uruguai, que é o nome de um país, olha lá, é um substantivo próprio também, escrito com letra maiúscula. Saci, são substantivos próprios, são substantivos concretos, perdão, são todos substantivos concretos, tá? Eles existem independentes de outros seres. Já os substantivos abstratos são aqueles que dependem de outros seres. Os substantivos abstratos, eles estão relacionados a sentimentos, a ações, a estados, né? Estado de sentimento. Então, quando eu falo, olha os exemplos, ódio, trabalho, solidão e beleza. Quando eu falo de ódio, eu estou falando de sentimento. E para existir um sentimento, tem que existir uma pessoa. Então, o sentimento depende de um outro ser. Trabalho. Quando eu falo de trabalho, eu estou falando de uma ação. E sempre que eu me referir a uma ação, eu também dependo de uma outra pessoa. Por isso que é um substantivo abstrato. Solidão é um estado que a pessoa se encontra naquele momento. Então, se tem a pessoa, tem um outro ser. Então, solidão é um substantivo abstrato porque depende de outro ser. E beleza é uma qualidade de alguém ou de alguma coisa. Então, também depende de um outro ser para existir. Então, vamos a alguns exemplos, tá? E vamos lembrar que nós podemos classificar, às vezes, até com mais de uma classificação. Então, vamos pensar na palavrinha cabelos. Cabelos é um substantivo comum e também é um substantivo concreto. O cabelo é palpável? Sim, então ele é um substantivo concreto. João. João tá fácil, né? João é um substantivo próprio. E todo substantivo próprio nós escrevemos com letra maiúscula. Dia. Dia é um substantivo comum. E eu posso dizer também que é um substantivo concreto. Dia é um substantivo comum e também concreto. Rodrigo. Rodrigo é um substantivo próprio. Olha lá, olha a letrinha maiúscula aqui. Nome de pessoa, assim como João. Fortaleza. Fortaleza é um substantivo próprio, está dando nome a uma cidade. Olha a letrinha maiúscula aqui. Então, um substantivo próprio. Tristeza, pessoal. Tristeza é um sentimento. E sentimento depende de uma outra pessoa para existir. Então, tristeza é um substantivo comum e também abstrato. E sorriso, pessoal? Sorriso é um substantivo que vem de uma ação. A ação de sorrir. Sorrir é um verbo. E quando eu falo em ação, eu falo de substantivos abstratos. Então, sorriso nós podemos classificar como um substantivo comum e também abstrato. Assim como discussão.
Discussão é uma ação. Discussão vem da ação de discutir. Discutir é um verbo. Por isso, quando eu falo em ação, eu estou falando de substantivos abstratos. Então, eu classifico discussão como um substantivo comum e também abstrato. E pescaria, pessoal? Pescaria é um substantivo que também vem de uma ação. A ação de pescar. Pescar é um verbo. E quando eu falo em ação, eu estou falando de substantivos abstratos. Então, eu classifico pescaria como um substantivo comum e também abstrato. Vontade, pessoal. Vontade vem de um estado que uma pessoa está sentindo. Eu estou com vontade de tomar sorvete. Eu estou com vontade de continuar dormindo. Então, é um estado que eu me encontro naquele momento. E quando nós falamos de estado, nós falamos de substantivos abstratos. Então, eu posso classificar vontade como um substantivo comum e também abstrato. E angústia, pessoal? Angústia é um sentimento, né? É como tristeza. Então, sentimento também é um substantivo abstrato. Então, quando eu falo em angústia, eu posso classificar em substantivo comum e também abstrato. E trânsito, pessoal, olha só que interessante. Trânsito vai depender do contexto em que a palavra está inserida. Então, por exemplo, além de ser um substantivo comum, vamos pensar se ele é um substantivo concreto ou abstrato. Então, vejam a frase. O trânsito daquela cidade está caótico. Nesse caso, o trânsito daquela cidade está caótico. Ele é classificado, a palavrinha trânsito é classificada como um substantivo concreto, pois não depende de outro ser. Agora, se eu digo o trânsito de automóveis está cada vez pior, aí eu vou classificar a palavrinha trânsito como um substantivo abstrato, já que depende da existência dos automóveis para existir o trânsito de automóveis. Então, está dependendo dos automóveis para existir, tá? Então, trânsito vai depender do contexto em que ele se encontra. Então, eu vou colocar que ele pode ser comum, ele pode ser abstrato ou ele pode ser também concreto. A palavrinha trânsito isolada, sozinha, então eu vou classificar como comum. Ela pode ser abstrato, mas também pode ser concreto. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Tenho certeza que sim. Então, olha, não esqueça de deixar o seu like, compartilhem com os seus amigos. Veja, aprender é bom demais. E quando esse aprendizado é compartilhado, fica mais delicioso ainda. E não esqueçam também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e de ativarem o sininho. Assim vocês serão notificados toda vez que nós postarmos uma nova aula. Um beijo e até a próxima aula!